lado, se tem muita locação, eu penso, em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que de fato ele está caro, então isso aqui pode pressionar para baixo. Qual que é a Mesmo não lógica? estando caro, Você acha que tem uma influência ali? eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições, eu posso até falar, é XP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, tá certo? Eles locam as ações e vão para frente. Então, você veja bem, a IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito, por muito, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Então, qual é o meu sentimento? Quando eu vejo que um papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. Tá certo? Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai, o que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Está entendendo? Então, o papel pode até não subir. Está entendendo? Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação, é fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar numa conclusão triste, muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. E é o que Está a gente está entendendo? buscando. Você veja bem, eu vou dar um exemplo prático. Aqui nessa mesa aqui, quando foi lançado um papel chamado, aquele do Iterapeiro, como é que é o nome? Ah, espaço laser. Espaço laser. R$ 11. O cidadão esteve aqui perante a nós e falou: "Seu Márcio, teria um máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista." Eu falei: "Olha, eu, eu lamento profundamente, mas nós não temos assim o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, né? E isso aí é um patrimônio intelectual. O dia de amanhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa." E outras também. Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a R$ 11. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui, não foi aberto o capital pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. Quando é emissão secundária, entra no bolso do controlador. Tá certo? Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes assim, índices de pagar dividendo. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendo, né?
Então, veja bem, é muito importante você, no mercado, ter conhecimento, olhar, verificar tudo que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, Ocean Pact, ela soltou as ações a R$ 11, chegou a 1,80. Agora, e ela não dá lucro. Agora ela começou a subir, está R$ 5. Não dá lucro e não paga dividendo, porque o estatuto dela prevê pagar dividendo de 0,1%. É fantástico, né? Tá certo? Do jeitinho que você gosta, né, Marco? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca dividendo. Né? Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Nossa, essa é boa também. Tá, quer dizer, como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? Nunca. Então, você ter conhecimento no mercado é muito importante. Você ter o quê? Você conhecer todos os subsídios que a empresa pode te oferecer. Tá certo? Muito bem. Essa empresa hoje custa R$ 5. Ela não paga dividendo e não dá lucro. Pelo menos até agora não deu lucro. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões e pagava um ótimo dividendo. De 2 anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada, principalmente aqui em São Paulo, Depois do quando o monopólio. governo acabou fechando quase que todas as pequenas empresas, não é isso? E não permitia aglomeração, até no supermercado você era proibido ir. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente, 2019, 2020, 2021, 2022 ela já deu 1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander, que eu suponho sejam pessoas que tenham gabarito, de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral. Tá certo? Custa R$ 4,40, R$ 4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. Entendeu? A Ocean Pact não tem ações alugadas, praticamente. Sim. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Então, a gente acompanha via essa. Esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal. Falando em algumas histórias tristes. Isso ninguém falou no mercado. Isso ninguém fala. E você vai ver que vai se acentuar. Essa lógica você diz de ações alugadas, que fazem uma ação talvez cair de preço e ter uma oportunidade, né? Qual que você acha que foi a razão que detonou o preço do Bradesco? Bradesco? Ações alugadas? A alocação. Quase 300 milhões de ações alugadas. Caraca.